Olá pessoal, vamos então para aquele tutorialzinho de montagem, edição e montagem aqui do podcast que a gente gravou na sala na quinta-feira da semana passada. Aqui o Audacity já aberto, tá? A gente vai fazer algumas conferências aqui. Clica em editar, em preferências, configurações do áudio. Vamos ver aqui taxa de amostragem do projeto e padrão. Como eu tenho aqui a opção de 48 e 24 bits, eu coloco aqui. Se tiver 44 e 100, 16 bits para o teu dispositivo, pode ser também, tá? Outra coisa que eu vou mudar aqui é espectrogramas, que é aquela visualização de frequência. Normalmente vem por padrão esse RAM, só que a Blackman Harris ajuda um pouquinho mais a gente a trabalhar com a frequência, tá? Só isso aqui por enquanto. Dá o OK. A gente está na nossa tela básica aqui, botão de gravação, controles, monitoramento de áudio, mas a gente já tem os arquivos gravados. Então eu vou puxar um por um, vou dar uma olhada para a gente poder fazer a montagem, ok? Entrada. Puxando meu arquivo para cá. Clica aqui nessa setinha. Multiview, como a gente falou na sala. Abre aqui a frequência. Dá uma ouvidinha nisso aqui. Com vocês, galera, fique sabendo. Uhum. Com vocês, galera, fique sabendo. Melhor esse aqui. Então eu vou apagar esse lado, apagar esse lado, limpei em espaço. Edição agora. Seleciono um trecho de silêncio e essa é uma operação padrão para todos os arquivos, tá? Vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo depois que fizer esse primeiro, porque vai ser geral para todo mundo. Efeitos. Redução de ruído, obter perfil de ruído. Você vai explicar para o sistema o que é silêncio. Aí 2 cliques para marcar tudo. Efeitos, redução de ruído. Passo 2, processo. Olha como limpou aqui. Com vocês, galera, fique sabendo. Tem uma respiraçãozinha aqui. Só porque eu sou chato, vou tirar essa respiraçãozinha também. Com vocês, galera, fique sabendo. Ok, bonitinho. Clica aqui, efeitos, equalização ou filtro passa alta, passa baixa. Isso vai variar um pouco de versão aqui, mas é a mesma mecânica. Tá? Passa alta, vai passar tudo acima de 80 Hz. Aplica. De novo, está selecionado. Passa baixa. Passa tudo abaixo de 12.000. Podem levar isso daqui como padrão, tá? Para gravação feita no celular também. Já está mais limpinho. Com vocês, galera, fique sabendo. Bem mais limpinho. Marca sempre no Audacity. Compressor, eu vou pegar um limite de menos 20, proporção 3:1, também valores razoáveis aqui para a gente trabalhar. Vamos ver o que vai acontecer com a onda aqui. Apertou um pouquinho porque estava num volume bom. E agora a gente vai normalizar isso daqui para ficar dentro daquele padrão internacional que a gente falou de volume. Então a gente vai normalizar a altura para menos 16 lufs. E esse é o nosso volume final. Com vocês, galera, fique sabendo. Perfeito? Agora a gente vai salvar, a gente vai exportar o arquivo para o computador. Ainda como Wave, tá? Ó, entrada, fique sabendo, limpo, que já é o arquivo limpo. A gente já salva com nome diferente. 48.000, 24 bits, Wave, perfeito. Toda a sequência dos próximos arquivos eu vou fazer a mesma sequência com os mesmos parâmetros, porque a gente gravou com o mesmo microfone no mesmo ambiente, tá?
Se tiver alguma coisa aqui diferente, eu vou parar e a gente vai acompanhar passo a passo. Mas dá uma olhadinha que eu vou fazer toda a sequência aqui na tela, um pouco acelerado, mas todos os parâmetros que eu fiz no primeiro eu vou usar no segundo também. Bom, gente, feito aqui a primeira fase, a gente vai mexer nos arquivos limpos já e a gente vai para a parte de montagem. Então, gente, peguei todos os arquivos limpinhos. Aqui pode ver que está tudo até visualmente mais ou menos no mesmo volume, porque a gente colocou menos 16 LUFs para todo mundo lá. E a gente tem o nome do arquivo que a gente já colocou como referência. O que é entrada, o que é apresentação, o que é um interlúdio, o que é a saída e as duas poesias. Então a gente vai organizar isso na faixa aqui. Dá para ver que a gente teria como aumentar o volume ou colocar mais para a esquerda, mais para a direita, se a gente quisesse fazer alguma questão de espacialidade, como a gente conversou também. Tá? Então, para ganhar um pouco de espaço aqui para a gente, o que eu vou fazer? Vou começar eu poderia deixar cada um na sua faixa? Sim, mas eu vou dar uma empilhadinha, ver que a gente pode arrastar uma coisa para cá, outra para lá, certo? Vou trazer aqui a entrada aqui na frente, a apresentação, vou fechar essa faixa para ficar tudo mais fácil na tela para gente, ver que ficou aqui a primeira poesia, o interlúdio, a segunda poesia, colocar para cá, seguro o Ctrl, mouse para trás, a saída aqui. Eu posso fechar essas faixas todas. Aqui a gente clica e ouve como é que tá. Vou chegar mais perto, Ctrl chega aqui. Com vocês, galera, fique sabendo. Posso simplesmente arrastar para cá, para deixar mais estreita a parte de fala, e a gente vai ouvindo trecho a trecho para ver o que fica e o que a gente corta. Olá! No podcast O Desk de hoje, apresentaremos Larissa Amorim, poetisa e estudante da FAED da disciplina de Mídia e Educação. Sejam bem-vindos! O que eu posso fazer aqui? Pegar essa ferramenta de envelope ou essa multifuncional e posso baixar um pouco, clicar aqui nessa aba, nessa parte, e baixar progressivamente o volume para a gente fazer um fade. Ok? Aqui, vê que tem marcação de gravação, aqui a gente vai ter que cortar. Preparação. Tá. Tá. Dedico essa poesia a uma pessoa muito querida. Ok, aqui eu já trago para ficar fechadinho. Cabelos pretos, é meio sem jeito, ri com facilidade e pouco age na maldade. Chegou por aqui com nobres motivos, deixou aqui grandes sorrisos. Não precisa de muito para lhe tirar do sério e qualquer deslize lhe vira um critério. É um cara meio louco que às vezes treme um pouco e esse é o seu jeito, mas jamais seria imperfeito. Pode ser sim muito fofoqueiro, mas com respeito, nunca bisbilhoteiro. Não era para ser algo romântico, mas isso é uma poesia e talvez seja uma mera fantasia. É incrível ver ele falar, flutuar, viajar e é muito engraçado de estressar. Espero que nunca desista, que insista e que se arrisque em não seguir a risca. 1 em 40 tem as suas diferenças. Nosso hétero top que ouve pop. Ele delas, viciado em amar. Torço para que você nunca pare de sonhar. Ok, a gente já pode cortar aqui, então eu vou trazer para cá. Ou poderia também
simplesmente, com a marcação aqui com essa ferramenta, marcar aqui e delete, ele vai puxar a próxima faixa. Tanto faz. Se você precisar fazer um corte aqui de meio, daria para fazer isso também. Eu vou cortar só como exemplo, vou dar um Ctrl C para voltar. Aqui, próxima faixa. Após essa apresentação instigadora, Larissa, estamos muito felizes com a sua poesia e gostaríamos de saber se você teria mais algum trabalho para nos apresentar, aproveitando este momento tão especial. Ok, daqui para frente é silêncio. Marca aqui, delete. Próxima. Com certeza, eu tenho mais uma poesia. Com certeza, eu tenho mais uma poesia que se chama Passos e Elos. E começa assim. Escrevo a ti, espero que te encontre, assim como espero entender o que me afronte. É mais difícil do que se manter em pé em uma marola e ainda ter que ouvir um se controla. Quem é você e o que você quer? Está sendo sincero? Ou talvez sou eu que tanto acelero? Te ler requer muita tática, mas sempre fui eu a enigmática. Eu sou a intensidade do mar, na quietude e na agitação, refletindo mistérios em constante contemplação. Teu calor derrete o gelo que habita em meu ser, mas as suas intenções ainda busco compreender. Como pode ser tão quente e tão frio? O que vai preencher esse vazio? Teu silêncio me deixa surda e eu fico muda por não saber o que muda. Mente que tá tudo bem, mas por quê? Isso é medo de ficar sem? Posso ser demais, mas você é demais, e sim, eu queria mais. Mas não é feito de um, jamais serás qualquer um. E abro meu coração em dizer que já quis ir, desistir, partir e não insistir. Mas eu não sei dizer o que você tem. É bem mais do que físico e me ache louca ou maluca. Eu tô na arapuca e que sirva a carapuça, mas me diz que teu coração também não pulsa. Tive que te escrever para desabafar, para conseguir te falar, para não ir, para conseguir te amar. Essa foi foda. Essa foi foda. Deixamos isso? Deixamos, né? Ok. Vou pegar aqui a ferramenta. Clica aqui, devolve o volume. Aqui a gente baixa. Pode até fazer um fadezinho maior aqui. E a saída. E desta forma, encerramos o nosso Fique Sabendo de hoje. Gratidão, Larissa, pela sua participação. E não deixe de ver as nossas novas postagens todas as quintas-feiras. Embaralhou? Não, terceira quinta-feira do mês. Tá. E desta forma, encerramos... Desculpa. E desta forma, encerramos... Tudo isso daqui vai embora. E desta forma, encerramos o Fique Sabendo de hoje. Larissa Amorim, muito obrigada pela sua participação. Fica aqui o espaço aberto para quem quiser participar. E não deixe de seguir nas nossas redes, todas as quintas-feiras do mês. Todas... Um T aqui, a gente falou de corte em consoante, lembra? Todas as quintas-feiras do mês. Vamos emendar isso daqui. As terceiras quintas, diga terça, quinta-feira. Então. Continua todas as terceiras quintas-feiras. Todas as... O T vem aqui. Então a gente vai pegar daqui até aqui, um pouquinho antes, del. Participar e não deixe de seguir nas nossas redes todas as De novo. Todas as Mais um erro, de novo no T. De seguir nas nossas redes, todas as terceiras quintas-feiras de cada mês, estaremos aqui no nosso podcast Fique Sabendo. Ok, fadezinho. Mesmo procedimento, só que um fade bem mais longo agora. Bem longo. Vê que o volume vai embora. Aqui a gente vai dar um cortezinho. Porque queimar a largada. Queimar a largada aqui.
Então a gente faz isso aqui. Ficou esquisito esse fade? Ficou. A gente traz ele bem mais para perto. Essa parte de fala, tá ok? Deixa eu voltar aqui. Toda nosso conjunto de fala tá aqui. O que a gente não tem ainda? Transição, e a gente não tem trilha de fundo. Eu peguei uma trilha de fundo do YouTube, tá? O YouTube Studio tem lá a base de música deles. Vou colocar aqui pra gente em paralelo. Ver que é uma trilha menor. Então a gente vai precisar fazer uns cortes aqui ou multiplicar e ajustar isso conforme o nosso gosto. Primeira coisa, tem que ver aqui o volume que essa trilha tá. Então eu vou clicar só nessa faixa. Efeitos, normalizar a altura, menos 16. Vê que ela estava muito alta, ela baixou aqui a intensidade um pouco. E a gente vai ajustar isso. Uhum. 15 segundos, tá muito longo. Dá para começar aqui. Então eu vou pegar aqui, tirar todo esse pedaço, voltar na minha ferramenta de fade, fazer uma entrada aqui. Aqui tá interessante. Vê o que eu vou fazer aqui. Clicar no fade, baixar o volume para entrar a voz. Com vocês, galera, fique sabendo. Dá para baixar um pouco mais. Trazer essa voz aqui. Com vocês, galera, fique sabendo. E aqui a gente vai trabalhando o volume. Aqui. Mais um pouquinho. Aqui, bem artesanal a situação, lembra? Traz para cá a próxima voz. Olá! No podcast UDESC de hoje apresentaremos Larissa Amorim, poetisa e... Muito alto ainda, né? Trazer aqui, aqui, aqui. Amorim, poetisa e estudante Agora da FAED da disciplina de Mídia e Educação. Sejam bem-vindos! Mais um cortezinho. Aqui a poesia, vamos trazer a poesia para cá. Vou colocar uma transição aqui. Estou fazendo besteira com o fade. Vamos pegar um barulhinho de rádio. Pegar um barulhinho de rádio e botar aqui. Você mesmo. Chegar aqui perto. Sincronizar mais ou menos aqui. Ok. Fazer para cá. Deixa eu deixar mais estreito isso daqui para ficar mais tranquilo para a gente trabalhar. Aqui, entrei nessa parte da interferência. Não é interessante deixar a música. A gente vai cortar isso daqui porque a gente vai precisar ali para frente. Então eu vou marcar onde que eu quero o corte e vou dar um Ctrl I, que é o atalho que está escondido aqui em cima. Separar áudio da faixa.
Tá? O que isso quer dizer? Eu posso arrastar isso para lá e a gente vai deixar essa parte da poesia sem trilha de fundo. Dedico essa poesia a uma pessoa muito querida. Aí fica limpo para quem for ouvir, ok? Afastando um pouquinho. Vou chegar aqui perto, vamos fazer um negócio mais caprichadinho. Trazer aqui do lado aquela ferramentinha do fade, lembra? Aqui. Mais um ponto aqui do lado. Esse eu fecho o fade. Suave. Como eu vou fazer aqui também, voltando o fade do silêncio. Então aqui está sincronizado. Interferência. Dedico essa poesia a um... Entrou. Agora a gente vai na saída. Aqui adiante. Vamos colocar mais uma interferenciazinha. Veio aqui para baixo, a gente traz ela na mesma trilha. Vê que já juntou aqui, já deu o sinal onde é que ela tá. Voltamos com a música. E a gente entra com a narração de novo. Após essa apresentação instigadora, Larissa, estamos muito felizes com a sua poesia e gostaríamos de saber se você teria mais algum trabalho para nos apresentar, aproveitando este momento tão especial. De novo, vou marcar aqui, Ctrl I, cortou, vai embora, ferramenta de fade, baixa o volume, agora a gente pega mais uma vírgula sonora, bota para cá, ela foi lá para baixo, trazemos ela de novo, aqui para cima, fecha essa trilha, vou deixar mais estreitinho também, reaproximo lá. Momento tão especial. Com certeza, eu tenho mais uma poesia. Vamos lá para frente. Seguimos com a música. Vou aproveitar um pouquinho antes do fade aqui. Antes do final desse fade. Botar o meu cursor lá para ele entender que eu quero chegar aqui. Ferramenta do fade. Baixou um pouquinho. Trago de volta. E aqui é a saída. Nossa, fui citado. Vamos tirar esse pedaço. Trazer o fade mais pra cá. Foda. Ó, ainda não dá. Ainda fui citado aqui, não tem condições. Trazendo. Essa foi foda. Essa foi foda. Agora eu posso fazer isso aqui para fazer a última passada. Foda. E a gente volta para narração de saída. E desta forma, encerramos o Fique Sabendo de hoje. Um pouquinho para cá.
E desta forma, encerramos o Fique Sabendo de hoje. Larissa Amorim, muito obrigada pela sua participação. Fica aqui o espaço aberto para quem quiser participar. E não deixe de seguir nas nossas redes. Todas as terceiras quintas-feiras de cada mês, estaremos aqui no nosso podcast Fique Sabendo. Vamos trabalhar melhor esse fade. Um pouquinho aqui. Trazer bem lá embaixo. De novo, ferramenta de seleção. Olha onde é que a gente vai cortar bonitinho no 4. 4 segundos. 4 minutos, perdão. É isso aí. Um pouquinho pra cá. Um pouquinho pra cá. Isso aí. Vai fazer besteira aqui, minha gente. Ctrl I. Aqui eu encerro com o resto da música. Vê que eu consigo voltar. Eu cortei, eu consigo voltar. Vou fazer uma firulinha para encerrar com a música mais alta, aproveitando esse fade aqui. Fazer um fade bem longo. Tirar o zoom, a gente ficou com essas faixas aqui. A primeira sequência de voz, a segunda sequência de música, com as subidas e descidas de volume, e a terceira com as interferências de rádio. Vamos de novo para o mesmo processo. Exportar áudio como... Colocar um nome bem apropriado, quase, vê que eu ainda estou salvando em Wave. Olha só, já tem um quase. Quase, então. E aqui está o nosso arquivo prontinho, quase, no capricho. Agora sim, a gente vê, não tem nada batendo no limite do som, tem alguma coisa aqui em cima que pode incomodar. A gente só vai fazer aquela conferência agora. Não assim. Pega esta ferramenta, marca, vamos lá em efeitos, limitador, vamos colocar um limitador de -3 para dar uma segurança para os fones de ouvido do pessoal. Só cortou o excesso, aquela ponteirinha, e de novo a gente vai normalizar a altura só para ter certeza. -16. Ajustou também só um pouquinho para cima, e agora sim a gente vai exportar isso. Final. De novo, exportar áudio como, exportar para o computador, podcast, oficina, FAED, e aqui formato Wave para arquivo MP3. 48, 96 kbps. Aqui, coisa que a gente não chegou a falar na oficina. Para exportar arquivo, exporta em 128. Tá? 96 a qualidade fica um pouco baixa, mais que 128 é interessante para música. Tem gente que exporta até 320, mas aí o arquivo fica muito pesado. Quando a gente está trabalhando com voz, dá para exportar em 128 tranquilo. Ok? Projeto inteiro. Exporta. E aí a gente vai no arquivo. Com vocês, galera, fique sabendo. Olá! No podcast O Desk de hoje, apresentaremos Larissa Amorim, poetisa e estudante da FAED da disciplina de Mídia e Educação. Sejam bem-vindos! Dedico essa poesia a uma pessoa muito querida.
Cabelos pretos, é meio sem jeito, ri com facilidade, pouco age na maldade. Chegou por aqui com nobres motivos, deixou aqui grandes sorrisos. Não precisa de muito para lhe tirar do sério e qualquer deslize lhe vira um critério. É um cara meio louco que às vezes treme um pouco e esse é o seu jeito, mas jamais seria imperfeito. Pode ser sim muito fofoqueiro, mas com respeito, nunca bisbilhoteiro. Não era para ser algo romântico, mas isso é uma poesia e talvez seja uma mera fantasia. É incrível ver ele falar, flutuar, viajar e é muito engraçado de estressar. Espero que nunca desista, que insista e que se arrisque em não seguir a risca. 1,40, tem as suas diferenças. Nosso hétero top que ouve pop. Ele delas, viciado em amar. Torço para que você nunca pare de sonhar. Após essa apresentação instigadora, Larissa, estamos muito felizes com a sua poesia e gostaríamos de saber se você teria mais algum trabalho para nos apresentar, aproveitando este momento tão especial. Com certeza, eu tenho mais uma poesia que se chama Passos e Elos. E começa assim. Escrevo a ti, espero que te encontre, assim como espero entender o que me afronte. É mais difícil do que se manter em pé em uma marola e ainda ter que ouvir um se controla. Quem é você e o que você quer? Está sendo sincero ou talvez sou eu que tanto acelero? Te ler requer muita tática, mas sempre fui eu a enigmática. Eu sou a intensidade do mar, na quietude e na agitação, refletindo mistérios em constante contemplação. Teu calor derrete o gelo que habita em meu ser, mas as suas intenções ainda busco compreender. Como pode ser tão quente e tão frio? O que vai preencher esse vazio? Teu silêncio me deixa surda e eu fico muda por não saber o que muda. Mente que tá tudo bem, mas por quê? Isso é medo de ficar sem? Posso ser demais, mas você é demais e sim, eu queria mais, mas não é feito de um. Jamais serás qualquer um. E abro meu coração em dizer que já quis ir, desistir, partir e não insistir. Mas eu não sei dizer o que você tem. É bem mais do que físico e me ache louca ou maluca. Eu tô na arapuca e que sirva a carapuça, mas me diz que teu coração também não pulsa. Tive que te escrever para desabafar, para conseguir te falar, para não ir, para conseguir te amar. Essa foi foda. Essa foi foda. E desta forma, encerramos o Fique Sabendo de hoje. Larissa Amorim, muito obrigada pela sua participação. Fica aqui o espaço aberto para quem quiser participar. E não deixe de seguir nas nossas redes. Todas as terceiras quintas-feiras de cada mês, estaremos aqui no nosso podcast Fique Sabendo!